Nós estamos aqui com o doutor Arrisson Tagino, ele que é advogado militante, atualmente conselheiro federal da OAB Nacional e pleiteia a presidência do Conselho Seccional da OAB Paraíba, na chapa de situação apoiada pelo então presidente Paulo Antônio Maia. Boa tarde, professor doutor Arrisson. Boa tarde, Caterine. Um prazer estar consigo e, através desse diálogo, a voltar ao sertão, aos amigos do sertão, através da TV Diário do Sertão, através do Olho Vivo, poder falar com todas as companheiras e companheiros, advogadas e advogadas, sociedade em geral, do querido sertão paraibano. Um prazer estar consigo. Nós agradecemos a presença de Vossa Excelência, inclusive a candidata à presidência, Maria Cristina Kio, já esteve aqui conosco e prestou a sua entrevista. Sexta-feira nós teremos o candidato, o doutor Inácio Queiroz, e na próxima segunda-feira, que seria ontem, mas pediu adiamento, o candidato Raoni Lacerda Vita, todos que concorrem com Vossa Excelência a esse triênio da OAB Paraíba. Mas a gente já inicia aqui essa conversa com o senhor sobre a novidade nessas eleições da OAB em todo o Brasil, não só do Conselho Federal, mas dos conselhos estaduais, das subseções e das caixas de assistências, em que foi aprovado pelo Conselho Pleno da OAB Nacional em dezembro passado a paridade de gêneros e de cotas raciais no âmbito das eleições da OAB Nacional, inclusive em todos os estados, como eu já disse, nas subseções e nas caixas de assistências. Como Vossa Excelência vê essa paridade, que inclusive é de 50%, e como Vossa Excelência pretendeu encaixar isso na sua chapa à presidência do Conselho Federal da Paraíba, professor Arrisson? Nós consideramos um avanço humanitário. Nesse sentido, a OAB tem buscado estar à frente dos movimentos sociais, servindo de farol e estímulo a alguns avanços que são necessários no campo da inclusão social e da maior participação política das pessoas que fazem parte da própria ordem. Nesse sentido, o Conselho Federal da OAB aprovou a instituição em provimento da paridade de gênero. É dizer, todos os cargos da OAB, ou todos os órgãos da OAB, deverão ter uma presença de 50% de ordem masculina, uns 50% de ordem feminina, de modo a permitir que as mulheres, que já são maioria dos advogados brasileiros, possam ter o espaço que merecem, o espaço que lhe é próprio, o espaço que conquistaram graças à sua luta, à sua presença na vida da própria ordem. Ademais, o provimento prevê, do mesmo modo, uma busca de diminuição em relação à grave injustiça que temos em relação aos negros do Brasil. Não há como negar a existência de um racismo estrutural na sociedade brasileira, que tem, lamentavelmente, excluído de pontos decisórios e de instâncias decisórias toda uma série de pessoas, de irmãos nossos, que são fundamentais na construção de um país diferente, de um país que seja efetivamente inclusivo. E a ordem atenta a este fato, impôs-se a todos os órgãos da ordem a obrigação de 30% de cotas para negros e pardos. Nós encaramos com absoluta felicidade, mesmo porque, se olharmos bem hoje, na OAB de hoje, nós já temos os percentuais de gestão, basicamente, já muito próximos a estes percentuais. Nunca se teve uma gestão tão inclusiva e que valorizou tanto, por exemplo, a participação da mulher como a gestão de Paulo Maia. Inclusive, foi criado um órgão chamado Diretoria de Sororidade, especificamente destinada a agregar políticas voltadas à participação feminina da advocacia. As mulheres hoje são maioria nas presidências das comissões da seccional da OAB, e a perspectiva é que nós estejamos indo para frente, cada vez mais evoluindo nesse processo, assim como reconhecendo e garantindo
o espaço dos negros neste processo. Pois inclusive, nós estamos aqui também com um colega de bancada, Josivan Pinheiro, que é jornalista. Se ele a qualquer momento quiser fazer alguma intervenção, está o espaço também. Boa tarde, doutor Harrison, Josivan Pinheiro falando. Antes da entrevista, eu estava até comentando com Catarine que essa eleição da OAB da Paraíba, ela já é uma eleição histórica justamente por essa questão da lei de paridade. Corrige-se uma questão que era de suma importância, que é fazer com que as mulheres tenham mais participação no pleito da OAB. E aí, automaticamente, pelo menos eu acredito isso, que com essa lei de paridade, a participação da mulher, ela vai aumentar não só no pleito, mas ela vai aumentar também nas ações da OAB, no próprio engajamento, enquanto que ações de advocacia e de administração na OAB. Eu queria saber do doutor Harrison, além de todas essas questões que ele levantou, que a gestão do Paulo Maia procurou fazer para aumentar a participação da mulher, né, o engajamento da mulher, de que forma mais ele vê o que é possível para que o campo de atuação da mulher enquanto advogada seja bem mais atuante e até, inclusive, bem mais respeitado, porque a gente sabe que é uma luta diária em todas as instituições, não só na OAB, mas em várias outras instituições, fazer com que também o machismo estrutural também seja cada vez mais reduzido. O senhor falou agora há pouco e muito sabiamente da questão do racismo estrutural, e a gente lida também com esse machismo estrutural nas instituições. O que a OAB ainda precisa fazer muito mais além da questão da lei da paridade, para que também vá reduzindo essa questão do machismo estrutural que há nas instituições? Eu acho que a gente tem que fazer duas ações concomitantes. Uma ação de conscientização dos espaços que são não dados, mas garantidos à mulher, que é um espaço de conscientização do empoderamento feminino nas várias instâncias de poder. Veja-se que no mundo político nacional, nós só temos 15% das parlamentares federais femininas. Né? Se olharmos bem, há um déficit de representatividade em vários espaços de poder. Esse mesmo déficit que nós encontramos, por exemplo, na direção de empresas, no espaço decisórios, em tantos e quantos equipamentos e espaços de socialização comunitária no país. Acho que o Brasil precisa acordar para a necessidade de garantirmos um grande processo de conscientização da mulher por seu próprio empoderamento e, por outro lado, de óbvias instâncias que permitam à mulher exercer como deseja, como merece, a sua plenitude de participação na vida social. Eu acho que a OAB ainda tem muito a se construir, tem muito a ampliar espaços, e até se diz, em nível federal, que o exemplo da Paraíba, de ter criado uma diretoria específica voltada às políticas internas e externas do campo da mulher, deve ser seguido por outras seccionais. A expectativa é que outras seccionais em outros estados possam seguir o exemplo de termos, como a Paraíba tem, aqui com o Paulo, na gestão Paulo Maia, uma diretoria específica de sororidade, uma diretoria específica que tem a preocupação de abrir os espaços decisórios para as mulheres, de garantir efetiva participação, que a mulher não seja só uma pessoa na foto, mas que possa decidir onde quer que esteja e onde quer que seja. E esse é um compromisso que temos. Não precisa vestir saia para ter sensibilidade com o tema da mulher. É preciso caminharmos juntos, homens e mulheres, numa caminhada de construção coletiva, porque só assim nós vamos construir efetivamente uma mudança cultural que transcenda a mera instalação de um ou outro, ou uma e outro, em espaços de poder temporários. E esse compromisso que temos, de estarmos atentos, de estarmos sensibilizados e, mais que tudo, de estarmos continuando construindo de forma coletiva, com o coletivo de mulheres, com as colegas advogadas, o espaço que lhes é devido, o espaço que lhes é garantido. E se olharmos bem, no mundo do direito, há uma profunda feminilização. Nós temos hoje mais mulheres ingressando na magistratura do que homens. Nós temos na Ordem dos Advogados do Brasil ingressando mais mulheres do que homens. Os tempos em que estamos é o tempo de sensibilidade para uma participação coletiva. É preciso, aprendendo no passado,
perceber-se que não há sentido até lógico e humanitário de nós desconsiderarmos metade da força de trabalho, metade da competência, metade da expertise, metade da inteligência que o mundo tem, que é formado por mulheres. E no campo da OAB é mais do que a metade até. Nós já temos mais mulheres do que homens na OAB, e a OAB, sim, a OAB deve aprofundar conquistas e deve ampliar espaço para as mulheres, e isso nós pretendemos, conjuntamente com as colegas advogadas que fazem parte de um movimento. Eu não sou candidato a mim mesmo, eu sou candidato de um grande movimento de advogadas e advogados do Sertão, do Cariri, do Litoral, do Agreste, enfim, que querem manter um modelo de gestão participativa e querem aprofundar as conquistas. Não estamos satisfeitos com o que temos, pretendemos ir à frente. Arisson, nós estamos num momento pandêmico, quiçá encerrando esse ciclo doloroso em que a humanidade viveu com a pandemia do novo coronavírus. Afetou o psicológico das pessoas, o trabalho, a vida familiar, e isso quem diz não são apenas os mais festejados comentaristas, são os números que dizem. Com relação a isso, houve obrigatoriamente e necessariamente uma repercussão da crise da pandemia também na advocacia. O judiciário suspendeu suas atividades, em determinado momento só os casos urgentes ficaram funcionando. Depois, no estado da Paraíba, onde nós estamos mais próximos, existe um ato normativo da presidência do Tribunal de Justiça que suspendeu atividades de acordo com a classificação de bandeiras de cada município e, enfim, a advocacia sofreu também um impacto profundo nas suas atividades em face dessa pandemia. O que o senhor tem preparado, se eleito for para a presidência da OAB, de modo a fomentar essa recuperação da valorização do advogado, da recuperação financeira, inclusive com a anuidade que pode ser parcelada, a jovem advocacia, a qualificação profissional do advogado, para que nós possamos voltar a ocupar o espaço que é sagrado da advocacia no judiciário, porquanto é essencial a administração da justiça. Veja, a pandemia, Catarina, trouxe uma modificação na vida de nós todos. Nem na pior distopia pensada nós imaginávamos a humanidade enfrentar um dilema como enfrentou. Isso, um dilema de muita tristeza, muito sofrimento, muitas famílias registram as suas perdas, lamentáveis em número efetivamente estratosférico. Isso não só trouxe a dor do presente, como antecipou uma profunda transformação na sociedade. Nós nos transformamos, nesse pouco tempo, na forma de ver e de atuar, bem como tivemos impactos significativos na atuação de várias profissões, dentre as quais o próprio ramo do direito. Veja-se que no campo do direito, nós tivemos toda a antecipação do processo de virtualização da prestação jurisdicional. Era praticamente inimaginável que as audiências fossem todas, ou quase todas, realizadas de forma virtual. E durante esse tempo todo nós fomos obrigados, todos, judiciário, advogados, sociedade, a nos apresentar e preparar para a utilização do mecanismo virtual, e isso trouxe significativas transformações que não serão repostas como dantes. Eu tenho para mim que nós temos que nos preparar, enquanto advogados e advogadas, para o pós-pandemia. Os desafios que estarão postos na pauta quando passarmos, e Deus nos permita passar rápido desses dilemas em que estamos. A OAB deve ser, nesse sentido, um grande espaço de facilitação da vida profissional das advogadas e dos advogados. Sensível à pandemia, a OAB adiou o pagamento de anuidades, a OAB garantiu ao jovem advogado, aliás, somos a única seccional do Brasil que garante, hoje, ao jovem advogado que, com até 5 anos, paga metade da anuidade. A Ordem dos Advogados da Paraíba
instalou vários cursos jurídicos à distância, inclusive uma especialização totalmente gratuita, com mais de 2.000 inscritos. Destes, é preciso que se lembre, 600 na capital e mais de 1.400 no interior da Paraíba. Isso tudo a fazer que, apesar da pandemia e em face desses tempos sombrios, nós pudéssemos garantir a advogado e advogado uma facilitação ou digamos, minorar os efeitos da pandemia. Mas ainda precisamos o mais. Nós precisamos nos preparar para esses novos tempos. Eu tenho para mim, e esse é um desafio da nova gestão, e Deus me permita estar à frente dela, que precisamos preparar os advogados para esses novos tempos. A forma de fazer advocacia e de relação com o judiciário tem mudado de forma muito veloz e nós precisamos nos preparar para esse novo tempo. E eu tenho para mim que esse desafio a Escola Superior da Advocacia deve ter como prioritária a advocacia do pós-pandemia. Nós deveríamos ter nas ordens e nas subseções espaços destinados a garantir ao advogado um espaço para uma audiência virtual, um espaço de aprendizado também para os novos tempos de algoritmo e da virtualidade e os novos tempos que temos. Eu tenho como um dos desafios nessa construção de uma proposta coletiva de ordem, né, como um grande desafio pensar a advocacia desses novos tempos da pós-pandemia. E aí, Caterine, eu acho que todas as contribuições, propostas e ideias serão bem-vindas para que nós possamos, de forma coletiva, ampliarmos o espectro do olhar e melhor oferecermos as soluções. Eu tenho algumas ideias, por exemplo, toda subseção tem que ter um espaço de virtualidade, devemos exigir mais do judiciário que nesse espaço e nesse novo tempo nós não descuidemos também dos espaços presenciais, é preciso ter notícia da reabertura dos fóruns, a Justiça do Trabalho já tem um planejamento, já apresentou uma proposta, nós estamos aguardando da Justiça Federal e da Justiça Estadual qual o cronograma de reabertura dos fóruns, como se dará e de que forma ocorrerão as atividades, e nós devemos nos preparar para as instâncias virtuais que ainda bem ou mal permanecerão em um momento ou outro. Enfim, desafios que estão postos, que devem agregar o olhar de todas e todos, e espero, né, possa a OAB da Paraíba ser, como tem sido, um exemplo nessa construção até para outros estados. Doutor Harrison, complementando o questionamento, existe uma resolução nova do Conselho Federal da OAB que ampliou, mesmo timidamente, a publicidade dos advogados. Nós sabemos que o Código de Ética da Advocacia limita sobremaneira a publicidade dos advogados. Outros profissionais, Josivan, podem, por exemplo, usar o outdoor, podem, o tamanho das placas dos escritórios, dos consultórios não são limitados, podem colocar propaganda em rádio, enfim, podem se valer das diversas mídias para dar a publicidade à sua atividade profissional. A advocacia sui generis como especial como não poderia deixar de ser, limita ao advogado de modo que não haja uma captação desleal de clientes. Mas antevendo e verificando essa necessidade de ampliar a divulgação, a publicidade da função da advocacia, o Conselho Federal permitiu que exista uma outra publicidade diferente daquela prevista no Código de Ética da Advocacia para adequar a atividade advocatícia a esse novo mundo digital, professor Harrison. Como o senhor vê isso e como o senhor pretende, se eleito for, manusear essa nova publicidade que agora é permitida pelo Conselho Federal para os advogados de todo o país? Veja, Caterine, a normativa relativa à publicidade do advogado tem basicamente 25 anos. Ela é contemporânea ao nosso estatuto, né, que vem lá em 1994, e como tal respondia a uma necessidade daquele instante e daquele momento.
O que o Conselho Federal fez, o que nós votamos, eu tive o privilégio de estar nesse momento no Conselho Federal, foi garantir a percepção da advocacia do presente. Essa advocacia do presente que não há de permitir que a publicidade mercantilize as relações da advocacia, porque, antes de tudo, a advocacia não deixa de ser um munus público numa ação privada, um sacerdócio na defesa de direitos, na busca de efetivação de um sistema de justiça. Não se pode permitir, pois, que a advocacia seja uma mercadoria a ser exposta de forma no mercado de compra e venda, de forma ampla e de forma desregrada. O novo provimento busca contemplar essa perspectiva com um espaço necessário de exposição de escritórios. E esse espaço se dá no mundo virtual. Antes se andava na rua principal de Cajazeiras, se localizava naquelas ruas centrais os escritórios. Hoje os escritórios são muito postos de forma virtual e têm a possibilidade de oferecer serviços através também dessa mecânica. Não há como deixar de perceber, pois, que o advogado se apresenta no mundo virtual, nas redes de informação, no Instagram, no Facebook, em todas essas mecânicas de interação que fazem um mundo absolutamente novo, este mundo em que estamos. O provimento, pois, permite ao advogado que se presente como profissional nesses espaços, apresentando seus serviços com comedimento tal que não se permita uma ampla publicização. Estamos, inclusive, discutimos ontem no Conselho Federal, exatamente ontem, uma publicidade recente feita no estado de São Paulo por um grande escritório. O espírito não é esse. O espírito não é liberar aos grandes escritórios a possibilidade de utilizar mecanismos massivos de difusão para, com isso, sufocarem os pequenos escritórios. Muito pelo contrário. O espírito do provimento é garantir que os pequenos escritórios possam também se apresentar de forma muito clara na oferta de serviços e na oferta de defesa de interesses de todos. Eu tenho para mim que o modelo do provimento foi um modelo adequado e foi elaborado ouvindo-se, resiste-se todas as subseções. Em todos os estados ocorreram audiências públicas. Esse provimento passou um ano sendo discutido em diferentes instâncias do sistema Ordem dos Advogados do Brasil e foi amplamente divulgado para que pudesse expressar esses novos tempos. O novo tempo do algoritmo, o novo tempo da virtualidade, o novo tempo das redes, com a advocacia presente, sem se mercantilizar, sem permitir que ela possa ser uma mercadoria em balcão, que ela possa ser confundida com uma simples atividade de compra e venda de serviços. Não. Nós temos e não abdicamos de entender que esse serviço é um serviço essencial. Não por destino constitucional, que diz no artigo 133, que o advogado é indispensável à justiça, como diz a Carta Magna. Não, mas por entender que, ao defender o cidadão em seu direito privado, o advogado faz um sacerdócio, faz uma doação de si para defender o próprio Estado democrático de direito nessa sua sacrossanta missão de garantir que os direitos sociais, que os direitos pessoais se efetivem. Uma labuta que quem conhece sabe não ser fácil. No ato de doação de quem se põe a doar de si para a garantia do sucesso do direito de seu cliente, mas também de uma satisfação social, porque a sociedade tanto mais estará garantida quanto os direitos garantidos a todos se efetivarem. Disso nós não abrimos mão. Esse provimento 94 do Conselho Federal, que o senhor bem apontou, passou um ano sendo discutido, foi editado agora no mês de junho, e é importante que toda a advocacia possa tomar conhecimento. Importante também que o Conselho Federal equilibre essas ações, essas atividades de publicidade, de modo, como Vossa Excelência falou, que os grandes escritórios não passem por cima, digamos assim, dos menores. Inclusive, nesse sentido, o meu colega aqui, Josivan, tem uma pergunta a fazer a Vossa Excelência sobre os cursos jurídicos no Brasil, esse grande número
de autorização de cursos jurídicos no Brasil e também essa entrada massiva de novos advogados no mercado de trabalho. Pois é, Catarina. Eu estava aqui pensando, doutor Harris, porque o curso de Direito, ao lado do curso de Medicina, ao lado também, hoje em dia, do curso de Enfermagem, ainda é um dos cursos mais requisitados e procurados por estudantes para se formar em Direito e se tornarem advogados. E aí, qual é a consequência disso? Cada vez mais as universidades públicas e as faculdades federais entregarem à sociedade novos advogados. E a gente sabe que a grande maioria deles vai passar no curso da OAB mais cedo ou mais tarde, pode não passar na primeira tentativa, mas passa em outra tentativa. E aí entrega à sociedade todo dia novos advogados. Aqui em Cajazeiras, aqui no Sertão, por exemplo, em Sousa, nós temos um curso de Direito na Federal, e em Cajazeiras nós não temos ainda na Federal, mas temos pelo menos 2 cursos de Direito em faculdades privadas, né? Implica aí em 3 cursos de Direito na região de Sousa e Cajazeiras. Eu tenho 2 perguntas para fazer ao senhor, que está inserido nesse contexto. A primeira pergunta é: até que ponto a OAB pode influenciar na implantação de um curso de Direito Federal, já que aqui em Cajazeiras não tem, só tem em Sousa. E aqui em Cajazeiras a gente está sempre brigando por novos cursos. Recentemente teve a briga pelo curso de Medicina. Eu acredito que Cajazeiras já deveria ter um curso de jornalismo, por exemplo, pela sua força na comunicação, e também no Direito. Até que ponto a OAB é capaz de influenciar na implantação de um curso de Direito? Porque a gente sabe que isso não está relacionado diretamente ao OAB, tem mais a ver com o Ministério da Educação, com o governo federal, mas até que ponto a OAB pode influenciar nesse engajamento? E, com relação a isso, a OAB tem conseguido dar suporte para essa demanda grande de advogados que tem na Paraíba, e especificamente trazendo aqui para o nosso sertão, a OAB tem conseguido dar esse suporte, e o que mais ela pode fazer para dar suporte a essa demanda, para que esses advogados possam ter condições de trabalho também, para não ficar aquela coisa, um advogado tomando o lugar de advogado na sociedade, no seu trabalho, não é isso? Isso. Vamos lá. É preciso compreender que os dilemas do mercado e da absorção do mercado de profissionais não se resolvem via instituições corporativas. Não é a OAB que pode garantir espaço de advogados ou espaço na advocacia e emprego para advogado tão somente pela corporação. O que a corporação busca é garantir mais qualificação ao advogado para que ele possa disputar no mercado os espaços que lhes são devidos. E nisso nós temos uma preocupação básica que diz com a quantidade dos cursos jurídicos do país. É preciso que dimensionemos o aumento dos cursos, também levando em conta o critério da qualidade, da efetividade e até da perspectiva do mercado. E aí nós temos, lamentavelmente, no Brasil, um processo em governos federais de pouco cuidado em relação à criação de cursos jurídicos. Nós temos hoje a maior quantidade de cursos jurídicos de todo o mundo e temos a maior quantidade de advogados do mundo, e essa construção, muitas vezes, sobretudo em outras regiões, eu até resisto a esse fato, em outras regiões do país, se viu muitas vezes em detrimento do cuidado com a qualidade. E digo isto porque a OAB participa do processo de formação do curso, analisando os cursos jurídicos. Há uma Comissão Nacional de Ensino Jurídico, da qual eu, inclusive, fiz parte em determinado período, que analisa previamente os projetos. E o que ocorre? 90% dos projetos apresentados à OAB dá o parecer contrário. Quando vai ao Ministério da Educação, ao Conselho Nacional da Educação, que é quem aprova e depois é autorizado pelo Ministro da Educação, o Conselho Nacional da Educação desrespeita a indicação feita pela OAB e tem, num jogo político de concessões, autorizado uma série enorme de cursos jurídicos a inflacionar a quantidade e, evidentemente, diminuindo a qualidade da prestação de serviços de determinados setores. Isso na região sudeste tem sido um sintoma facilmente detectável, tem sido um fenômeno existente em todo o Brasil, e é preciso que nos apercebamos da necessidade de controlar um pouco esse afã do jogo político do Ministério da Educação. A OAB ingressou com ação civil pública, entrou com representação no Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral da República,
teve uma liminar negada no Supremo, porque queria a OAB que parassem a criação dos cursos jurídicos até a estabilização do mercado e das opções existentes nas regiões em relação a oportunidades. A posição da OAB é sempre favorável à ampliação dos espaços de cursos públicos. Por quê? Porque o espaço de curso público significa a possibilidade das pessoas mais carentes terem acesso ao saber. Por isso que a OAB estimula, que busca ampliação da Universidade Federal, como ocorreu há quase 30 anos em Souza, a ampliação da Universidade Estadual, mas é reticente a OAB na criação de cursos jurídicos privados, muitos dos quais vindos ser um cuidado específico na formatação e qualidade dos serviços prestados, levando ao mercado pessoas que vão ter que recapacitar-se já formados para o exercício e muitos até frustrados nos exames de ordem, culpando muitas vezes a OAB, quando na verdade a culpa está na própria formação do seu curso básico. Esse é um tema que está sempre em nossa pauta de preocupações. E ela impacta, sim, no mercado de trabalho e nas opções do mercado de trabalho. E aí nós não podemos e não conseguimos, fazendo obra de milagre nem de decreto, abrir espaços profissionais se não há compatibilidade entre possíveis pessoas habilitadas e o próprio mercado. O curso de medicina, né, o governo freou a criação de novos cursos. Talvez nem devesse, talvez nessa área precisamos ter um incremento maior. Já nos cursos jurídicos, muitas vezes somos surpreendidos. Semana retrasada, o MEC chegou ao desplante de autorizar um curso jurídico totalmente virtual, 100% online. Que qualidade é de se ter num curso jurídico que não garante uma parte prática, que não garante um estágio supervisionado, que não garante alguns cuidados de presença e articulação? Esse movimento é um movimento que vai em contrário à qualidade que almejamos e desejamos. Eu sou professor universitário há 35 anos, 34 anos e pouco. Sou hoje o mais antigo professor de Direito da minha Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, uma federal em Campina Grande, né? A Universidade Estadual, onde me formei, a URNE, que está no meu currículo, é a Universidade Estadual da Paraíba, que foi estadualizada, né, depois. Né? É essa universidade que faço parte e sei bem os dilemas do ensino jurídico, que me preocupa, enquanto professor, esses dilemas que vejo refletidos nos olhos de meus tantos e quantos alunos, seja na UEPB, com esses 30 e poucos anos, seja no UNIP, com mais de 15 anos, no UNIP, né, em João Pessoa, nessa preocupação de garantir ampliação com qualidade dos espaços. A ordem tem ajudado, inclusive, abrindo espaços de requalificação, de ampliação. Eu tenho para mim que a Escola Superior da Advocacia pode ser um instrumento nesse sentido muito importante, e tem um dado, nesses 3 anos, por exemplo, nesses 3 últimos anos, nessa gestão do presidente Paulo Maia, nós tivemos a concessão de cursos em maior número de toda a história da Escola Superior da Advocacia, a demonstrar o quanto se apostou na oferta de cursos voltados à experiência profissional. Porque eu também tenho para mim, se me permite ainda, Caterina, lembrar que mais importante, muitas vezes, do que o título específico é a experiência. Os americanos valorizam muito a experiência, o brasileiro muito a titulação. Eu sou professor universitário, tenho titulações, mas tenho para mim que o grande aprendizado está na experiência. E vejo o caso de Cajazeiras. Cajazeiras, né, você me disse que não tem um curso superior de jornalismo, mas Cajazeiras é o grande espaço de jornalismo da Paraíba. Quantos e quantos jornalistas não deixaram Cajazeiras e conquistaram a Paraíba, e quantos em Cajazeiras não conquistam a Paraíba? Cajazeiras tem uma escola fática real de jornalismo, né? E a experiência nesse campo é valiosa e, portanto, a OAB deve socializar ou buscar criar mecanismos de socialização da experiência de advogadas e advogados, em vários cantos da Paraíba, para que possam, cada um, ajudar tantos outros na sua formação e na sua atuação profissional. Doutor Arrisson,
Nós, como estamos transmitindo aqui o programa do Sertão da Paraíba, de Cajazeiras, essa cidade que, mesmo suspeita de falar, onde corre sangue nas minhas veias, da família Rolim, que fundou essa cidade, nós gostaríamos de perguntar a Vossa Excelência qual é o compromisso que Vossa Excelência tem, se eleito for, e isso aqui vai ficar registrado nos anais dessa rede de comunicação. Qual o compromisso que Vossa Excelência tem, como presidente da OAB, se eleito for, com o sertão da Paraíba? Quais as ações para o sertão e qual é esse compromisso que o senhor tem? Catarine, eu como interiorano que sou, sei bem a força e a importância da advocacia em todas as regiões e em todos os locais. Eu sei bem a necessidade que a OAB tem de aprofundar o seu diálogo com as advogadas e advogados do sertão. E quando me digo representante de um movimento e não candidato em si mesmo, eu lembro que neste movimento nós tivemos, e foi exatamente durante esse tempo de gestão, a maior ação de interiorização da história da OAB. Nunca antes a OAB interiorizou-se tanto quanto neste tempo de Paulo Maia, neste tempo de João de Deus. Na gestão atual de ordem, nós temos o privilégio, inclusive, de ter a competência, a inteligência, a habilidade interpessoal de um advogado de Cajazeiras, que é João de Deus, na própria diretoria. A presença de João de Deus aprofundou o olhar sobre o sertão e antecipou, ou melhor, impulsionou várias ações de interiorização que fizeram com que a OAB pudesse aumentar a presença em todos os rincões do Estado. Temos hoje 11 subseções da OAB distribuídas em todo o Estado, a maioria delas instaladas no sertão. Eu não falo para frente sem já demonstrar o exemplo. Nunca antes se prestigiou sempre o interior da Paraíba. Nunca antes um presidente da OAB esteve tão presente no interior e dialogando de forma horizontal, de forma inclusiva com a advocacia do interior. E a nossa perspectiva é que continuemos neste caminho de respeito, de participação coletiva com advogadas do sertão paraibano, porque eu sei bem o quanto é difícil advogar no sertão, o quanto quem advoga no sertão tem condições de ensinar a todo o resto a advogar, com suas intempéries, suas dificuldades, com, enfim, tanta dedicação que se tem. Nós vamos continuar, Catarina, a olhar para o sertão, não, a estar presente no sertão, a fazer a reforma de Cajazeiras, como foi anunciada recentemente, a construção da unidade nova da OAB em Catolé do Rocha, as reformas que estão sendo feitas em Sousa, estas se aprofundarão com a reforma já garantida de Princesa Isabel, com a presença nos vários locais físicos e também nos espaços de todo o sertão. E vou até lhe antecipar. O dia 11 de agosto, que se aproxima, que é o dia do jurista, que é o dia do advogado, será comemorado pela OAB da Paraíba em Patos. Sim, porque em Patos nós estaremos realizando um ato de desagravo a uma colega advogada. E nada mais simbólico do que no dia do advogado, a advocacia paraibana e toda a OAB está no sertão, ao lado da defesa das prerrogativas do advogado e dos advogados, porque uma coisa que não abrimos mão é de lutar pelas prerrogativas do advogado e pela valorização do advogado e do advogado. E estar no sertão no dia 11 é simbólico desta atenção que se realizou no passado e desta atenção que se realizará no futuro, se nós chegarmos à presidência da OAB. Fica aqui o compromisso para todo o sertão de estarmos juntos, não vendo de longe, mais presentes. Eu pretendo ser o presidente, se lá chegar, que mais esteve no sertão, mas não é para visitar o sertão, é para colher do sertão os seus ensinamentos e podermos juntos, pensarmos juntos as melhores formas de garantir a defesa das prerrogativas, de garantir a valorização do advogado e advogada. E em nosso favor, quero dizer que não vão só palavras, não são promessas, são realizações que a gestão de Paulo teve e que o movimento que represento tem. Ninguém vai poder nos ensinar a ter sensibilidade com o sertão, porque nós já mostramos que tivemos
e vamos sim, graças à presença de colegas advogados e advogadas que estarão conosco na gestão. Essa gestão terá presença significativa também do sertão. Nós vamos sim continuar neste movimento, aprofundando conquista e ampliando perspectivas. Doutor Harrison, a minha última pergunta tem a ver com esse detalhe que o senhor suscitou aí, que é a defesa das prerrogativas. Nos últimos anos, eu tenho a impressão que nos últimos anos tem aumentado bastante o número de agressões a advogados no ato da sua atividade. E aí não sou eu que estou dizendo, são as notícias, as mídias, os portais, nós mesmos que somos um canal de informação, já veiculamos bastante casos de advogados sendo agredidos em sua plena atividade. Muitas das vezes é caso de abuso de autoridade, enfim. O que, caso o senhor seja eleito, o que a sua gestão pode fazer para garantir melhor essa proteção a esses advogados na sua atividade? Porque realmente são fatos muito lamentáveis. Eu acho que, não sei se foi já esse ano ou se no ano passado, teve um que repercutiu bastante de advogados sendo agredidos numa delegacia, repercutiu inclusive até nacionalmente, advogados até em nível nacional que ficaram sabendo desse fato, foram em defesa dos advogados. E aí, essa é uma questão crucial para a OAB, né? O que a OAB tem feito e pode fazer na sua gestão para melhorar ainda mais essa defesa dessas prerrogativas, a defesa desses advogados na sua atividade? A OAB tem algumas funções institucionais. Ela tem, mercê da confiança que a sociedade lhe deu, o dever de estar presente em várias atividades, em várias lutas sociais, e sua história demonstra essa presença. Mas ela tem um dever básico e antecedente e originário, que é valorizar ou buscar a valorização da profissão do advogado e do advogado e defender renhidamente, de forma forte, de forma decidida, as prerrogativas da advocacia. Porque, assim fazendo, nós defendemos o próprio Estado democrático de direito. Não há democracia possível, não há sistema de direitos adequado se nós não tivermos a advocacia respeitada. Respeitada em sua atuação, respeitada enquanto cidadão, respeitada enquanto pessoa, respeitada enquanto profissional.